O que será que Amílcar Cabral pensaria se pudesse caminhar hoje pelas ruas de Bissau e no dia seguinte pelos bairros da praia? O que ele diria ao ver duas nações irmãs que um dia lutaram lado a lado pela liberdade, mas que hoje seguem trajetórias tão diferentes, quase como se nunca tivessem partilhado o mesmo sonho? Será que sentiria orgulho ou uma profunda tristeza? Neste vídeo vamos fazer uma viagem poderosa, desconfortável e necessária. Comparar Guiné-Bissau e Cabo Verde não como rivais, mas como frutos do mesmo ventre histórico. A luta pela independência liderada por um dos maiores pensadores revolucionários do século XX. Vamos explorar o que uniu esses dois territórios, por que o projeto de unidade política e cultural falhou e o que restou, décadas depois, do sonho de Cabral. Este não é um conteúdo raso, nem uma crítica vazia. Aqui, vamos com profundidade, vamos com coragem, vamos com responsabilidade histórica, porque entender o que aconteceu com esses dois países é entender também o que aconteceu com muitos outros povos africanos após a independência. A euforia da libertação que deu lugar à dura realidade da construção nacional, marcada por instabilidade, escolhas difíceis e promessas não cumpridas. E se você sente que está na hora de descolonizar a sua mente, de mergulhar mais fundo nessa história silenciada e de reconectar-se com o verdadeiro sentido de soberania africana, eu tenho um convite importante para te fazer. O nosso livro Descolonize e Reconstrua já está disponível na Amazon, por um preço acessível, pensado para que todos possam ter acesso a esse conhecimento essencial. É uma obra feita com o coração, com pesquisa séria e com o compromisso de reconstruir narrativas que o colonialismo tentou apagar. O link está na descrição e também fixado nos comentários. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, que não banaliza a história, que dá nome aos responsáveis e que convida à reflexão crítica, então já deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal Fronteiras, porque aqui todos os dias a gente descoloniza o pensamento, expõe as feridas do colonialismo e resgata as lutas que os livros de história muitas vezes silenciam. Para entender por que esse sonho de unidade e libertação não se concretizou, precisamos voltar ao começo, à visão política e intelectual de Amílcar Cabral, um homem que acreditava profundamente no poder da cultura e da solidariedade entre os povos. Antes mesmo das primeiras balas de um movimento de libertação serem disparadas nas matas da Guiné ou nas ruas de Cabo Verde, Amílcar Cabral já carregava consigo uma arma muito mais poderosa: a consciência crítica forjada entre a cultura do seu povo e o saber adquirido com esforço e disciplina. O que ele sonhava não era apenas a independência política. Ele sonhava com uma transformação total da alma dos povos colonizados. E mais, sonhava com um único povo, uma única luta e um único destino. Dois territórios, sim, mas uma só nação. A nação africana, negra, digna e livre. Cabral compreendia como poucos o peso simbólico e político da cultura na luta pela libertação. Ele dizia com clareza: a cultura é, antes de mais nada, a expressão da identidade. E é por isso que ele não se limitou a organizar guerrilheiros ou articular estratégias militares. Ele fundou o PAIGC com o compromisso de resgatar a dignidade dos povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, não apenas através das armas, mas também pelo resgate da autoestima da história oral, das tradições, das línguas, da maneira de viver africana. Era um processo de descolonização da mente que precedia e sustentava a libertação do corpo. Com formação em agronomia, Cabral era um intelectual profundamente pragmático. Seus estudos em Portugal, onde conviveu com outros futuros líderes africanos, como Agostinho Neto e Mário Pinto de Andrade, não o afastaram de suas raízes africanas. Pelo contrário, aprofundaram seu entendimento sobre os mecanismos do colonialismo e o prepararam para enfrentá-los com clareza e estratégia. Sua inteligência era cortante, mas nunca arrogante. Sua liderança, firme, mas sempre coletiva. E sua visão política, muito à frente de seu tempo. Ele compreendia que a verdadeira independência só seria possível com soberania alimentar,
controle sobre os recursos naturais, educação crítica e uma profunda revalorização da identidade africana. O projeto de unir Guiné-Bissau e Cabo Verde não era um capricho político, era uma necessidade histórica. Cabral sabia que o colonialismo havia artificialmente separado povos, redesenhado fronteiras e criado divisões para melhor dominar. Unir os dois territórios era um ato revolucionário, não apenas contra Portugal, mas contra toda a lógica imperialista. Era dizer: somos diferentes, sim. Temos dialetos, práticas culturais e contextos geográficos distintos, mas somos parte de uma mesma luta e temos um destino comum a reconstruir juntos. E era aí que entrava o pan-africanismo. Cabral não pensava só nos seus. Ele dialogava com os movimentos de libertação de Angola, Moçambique, Guiné Equatorial e até com a luta dos negros nos Inmeua e no Caribe. Para ele, a libertação de um só país africano era incompleta se os demais continuassem sob o jugo colonial. A independência de um tinha que significar esperança para todos. Seu pensamento era radical no melhor sentido da palavra. Ia à raiz da opressão e da esperança. Esse sonho de unidade entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, essa utopia concreta, foi alimentado por uma profunda solidariedade entre os combatentes, entre os que davam a vida nas matas da Guiné e os que, mesmo sob forte vigilância colonial, mantinham viva a chama da resistência em Cabo Verde. Cabral acreditava que os cabo-verdianos e os guineenses não apenas podiam, mas precisavam caminhar lado a lado. A força de um completaria a vulnerabilidade do outro. A experiência urbana de um se somaria ao conhecimento rural do outro. E juntos, reconstruiriam a dignidade que o colonialismo tentou destruir por séculos. Mas esse sonho exigia mais do que coragem. Exigia consciência. Exigia sacrifício. Exigia a superação de vaidades, divisões étnicas e ambições pessoais. E talvez por isso, mais tarde ele tenha sido traído, não apenas por balas, mas também pelas contradições internas que ele mesmo previa. Mas não foi só no campo das ideias que Cabral atuou. Ele sabia que a libertação exigia organização e estratégia. Foi assim que nasceu o PAIGS, uma força política que buscou articular uma resistência unificada em contextos muito distintos, a Guiné continental e as ilhas de Cabo Verde. Quando se fala em luta de libertação, muitos pensam apenas em fuzis e trincheiras. Mas Amílcar Cabral nos ensina que antes da arma vem a ideia. E antes do combate militar vem a organização política. Foi com essa clareza estratégica que ele fundou em 1956, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, uma estrutura revolucionária que se tornaria exemplo em todo o continente africano por sua capacidade de unir o trabalho político e a luta armada com um objetivo claro: a libertação integral dos povos oprimidos. Cabral sabia que enfrentava um desafio duplo. De um lado, a Guiné-Bissau continental, com suas florestas densas, aldeias dispersas e um povo majoritariamente camponês, vivendo sob brutal repressão colonial. Do outro, Cabo Verde insular, mais urbanizado, com uma estrutura social profundamente hierarquizada e vigilância intensa dos agentes coloniais. Era preciso criar uma estratégia que dialogasse com essas duas realidades ao mesmo tempo, sem priorizar uma em detrimento da outra. E foi exatamente isso que ele fez. Na Guiné-Bissau, Cabral apostou no enraizamento do PAIGC junto ao povo camponês. Era ali, no interior, que estava a verdadeira força de resistência. O partido começou a formar comitês de base, treinar quadros políticos e organizar escolas, centros de saúde e sistemas de abastecimento, tudo sob domínio popular. A guerra para Cabral não era apenas destruição, era também construção. Onde o Estado colonial era ausente, o PAIGC se tornava Estado revolucionário. Nas zonas libertadas, os camponeses se tornavam sujeitos da própria história. Mas essa organização só funcionava porque estava alicerçada em uma relação de confiança com as comunidades locais. E nesse ponto, a contribuição das mulheres foi absolutamente decisiva. Elas não foram apenas apoio logístico, foram combatentes, mensageiras, cozinheiras,
líderes comunitárias, responsáveis por manter viva a retaguarda da luta. Em muitas zonas da Guiné, eram as mulheres que abrigavam os guerrilheiros, escondiam armas, transportavam informações, educavam os filhos da revolução. E Cabral reconhecia isso com profundo respeito. Ele sabia que a luta não seria possível sem elas, e por isso dizia: não há libertação sem a participação ativa da mulher. Enquanto isso, em Cabo Verde, onde o campo de batalha era outro, o PAIGS atuava de forma mais silenciosa, porém eficaz. A repressão colonial era mais estruturada, e as ações militares seriam suicidas naquele contexto. Então, a luta se deu na organização de células clandestinas, na formação política da juventude, na denúncia internacional da violência portuguesa e na construção de uma consciência crítica. Os cabo-verdianos, muitos deles urbanos, atuaram como diplomatas da luta, criando redes de apoio internacional, articulando com a diáspora e mantendo a chama da unidade viva, mesmo com oceanos e contextos distintos, separando os dois territórios. Cabral era meticuloso. Ele não acreditava em improvisos. Para ele, a luta revolucionária precisava de estudo, disciplina e análise concreta da realidade. Por isso, mandava quadros para estudar fora, promovia seminários, fazia diagnósticos detalhados das regiões em que o PAIGC atuava. Ele entendia que cada passo mal calculado custaria vidas, e a vida de um militante era para ele um patrimônio da luta. É preciso destacar também que Cabral não centralizou o poder. Ele formou lideranças locais, descentralizou decisões e deu autonomia às bases. Isso foi essencial para que o PAIGC resistisse às pressões externas e às contradições internas. Ele não queria um partido de seguidores, mas de pensadores, militantes que fossem capazes de entender por que lutavam e não apenas contra quem. A combinação entre resistência armada na Guiné e mobilização política em Cabo Verde foi uma genialidade estratégica que poucos conseguiram repetir. Cabral entendia que a revolução precisava ser total, no campo e na cidade, na mente e no corpo, no interior da África e nos palcos internacionais. E esse modelo de organização se tornaria uma referência para muitos outros movimentos do continente. O povo, e não apenas os líderes, foi o verdadeiro protagonista dessa luta. Camponeses, mulheres, jovens estudantes, trabalhadores urbanos, todos deram sua contribuição. E Cabral sempre insistia: um povo que luta pela sua libertação deve ser educado, organizado e consciente. Não basta conquistar a independência no papel. É preciso libertar-se também das estruturas mentais, dos hábitos coloniais e das desigualdades que a dominação plantou. E esse é o grande desafio que se coloca para nós hoje. Será que Guiné-Bissau e Cabo Verde, após tantos anos, conseguiram honrar esse modelo de organização e participação popular que Cabral deixou? Ou será que os frutos dessa luta se perderam nas disputas de poder e nas heranças do colonialismo? Era 1973. Após mais de uma década de luta incansável, de resistência armada e organização popular, o sonho da libertação começava a ganhar contornos reais. A Guiné-Bissau, no coração da África Ocidental, já não era mais apenas um território sob domínio colonial. Era um povo erguido, armado de consciência, de dignidade e de esperança. E no centro dessa tempestade revolucionária estava Amílcar Cabral, o homem que semeou essa transformação. Mas naquele mesmo ano, o destino traria um golpe brutal que marcaria para sempre o futuro de dois países irmãos. Depois de anos construindo zonas libertadas em solo guineense, estabelecendo escolas, hospitais, administrações populares e bases militares controladas inteiramente pelo PAIGC, a pressão internacional sobre Portugal aumentava. A guerrilha liderada por Cabral não apenas resistia, ela vencia. E era algo inédito. Um movimento africano conseguindo conquistar territórios sob ocupação militar europeia, com capacidade de autogestão e apoio massivo da população local. Essa força política e moral fez com que em 24 de setembro de 1973 fosse proclamada, de forma unilateral, a independência da Guiné-Bissau. A mensagem era clara:
Não esperamos a permissão do opressor para sermos livres. Mas essa declaração de independência não veio com fogos de artifício. Veio com dor. Apenas 8 meses antes, em 20 de janeiro de 1973, Amílcar Cabral foi assassinado em Conakry, capital da vizinha Guiné. Não caiu em combate, não tombou diante do inimigo estrangeiro. Foi traído por um complô interno, alimentado por infiltrações da PIDE, a Polícia Política Portuguesa. Um golpe que, embora disparado por mãos negras, foi planejado por interesses brancos e coloniais. Um golpe contra a revolução, contra o panafricanismo, contra o projeto de unidade. A morte de Cabral abalou as estruturas do PAIGC. Ele não era apenas o líder político, mas o pensador, o estrategista, o símbolo da coerência moral da luta. Com sua partida, perdeu-se um mediador entre forças que ele mantinha unidas com sua autoridade ética e sua visão clara de futuro. As tensões internas, antes contidas por sua presença firme, começaram a emergir. A união entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, tão sonhada e desenhada com tanto cuidado, começou a vacilar. É fundamental compreender que, para Cabral, a separação entre os dois territórios era artificial. Ele via os povos guineenses e cabo-verdianos como partes de um mesmo corpo cultural e político. E por isso defendeu até seus últimos dias a construção de um só Estado, respeitando as especificidades geográficas, mas sem permitir que as fronteiras coloniais dividissem o espírito de luta. Seu assassinato foi, nesse sentido, um golpe profundo não apenas contra o homem, mas contra esse projeto de unidade nacional e continental. 2 anos após sua morte, em 5 de julho de 1975, Cabo Verde conquistou sua independência, fruto do mesmo processo de libertação que Cabral iniciou, mas já com outro espírito no comando. Ainda havia ecos do ideal da unidade, e por um breve período a esperança persistiu. Porém, a ausência de Cabral deixou um vazio difícil de preencher. Os interesses divergentes cresceram. As identidades políticas começaram a se distanciar. E lentamente, a união entre os dois países se tornou um sonho cada vez mais distante. A partir desse ponto, a história das duas nações seguiu caminhos diferentes. A Guiné-Bissau, marcada pelas feridas da guerra, mergulhou em instabilidades e golpes. Cabo Verde, com outro tipo de herança colonial, buscou um modelo de estabilidade mais institucional, mas nem sempre alinhado à radicalidade transformadora que Cabral propunha. A morte de Cabral é, portanto, um divisor de águas, não apenas pela perda de um líder, mas pelo colapso de um modelo de revolução que colocava o povo no centro, que unia África e diáspora, que combinava estratégia militar com educação política e que enxergava a cultura como arma de libertação. E a pergunta que ecoa até hoje é: o que teria sido da África Ocidental se Cabral não tivesse sido silenciado? Teriam Guiné-Bissau e Cabo Verde seguido unidas como uma só nação? Teria a revolução avançado para outros territórios, inspirando novos modelos de soberania popular?